2018, Sobral, Ceará. Lídia estava irritada. Não entendia por que a mudança de planos, já às vésperas da viagem. Fábio teria que explicar o porquê disso. Ela foi até a sala dele e sentou ao seu lado. Agradeceu por ser uma aula chata de geografia. Se aproximou dele e perguntou baixinho: "Que história é essa, Fabinho? De mudar os planos? Por que não vamos mais para a Chapada?" Fábio respirou fundo. Já esperava pela reação de Lídia. Ela era o tipo de pessoa que odiava mudanças, ainda mais repentinas, então respondeu: "Porque visitar e explorar uma cidade fantasma é melhor que fazer trilha, além de estar aqui pertinho. E todo mundo achou bacana. Não é possível que você será a única que vai reclamar." "Você não entende, Fábio. Eu me organizei para ir à Chapada. Até postei na minha rede social. Não é justo você mudar os planos assim. O que vou fazer agora?" "Mantenha o plano, Lídia. Só muda a cidade. Você não vai deixar de fazer trilha. Só que será em Cocuci, uma cidade fantasma. Deixa de drama." "Não é drama, garoto. Você não pode mudar os planos assim na última hora." A galera adorou poder visitar uma cidade fantasma perto de casa. Mas se está incomodada, você segue para a Chapada e eu e a galera vamos para Cocuci. Lídia encarou Fábio com raiva. Ele sabia que ela não gostava de mudanças de última hora. Ela se levantou da cadeira aproveitando que o sinal indicava o término da aula e disse a ele: "Só espero que essa mudança não seja para se livrar de mim." Fábio suspirou e disse: "Não é isso, Lídia. Mas se for para você passar o passeio todo reclamando, é melhor que você não vá." Lídia saiu furiosa. Sua vontade era de não ir mesmo, mas não iria dar esse prazer para Fábio. Iria sim, e reclamaria o passeio todo só de pirraça. Os 4 amigos saíram de Sobral cedo, ainda sob protestos de Lídia. Decidida a transformar o passeio no inferno, mas acabou ficando quieta, já que eram 3 contra 1. A viagem não era de todo ruim. Havia as belas paisagens cearenses que enchiam os olhos, e todos se divertiam parando em algumas delas para tirar fotos e registrar o momento nas redes sociais. De Sobral até Cocuci eram 395 quilômetros. Levariam 5 horas e 47 minutos para chegar lá. Pelos cálculos de Fábio, chegariam no final da tarde e daria para visitar alguns lugares e achar um bom lugar para montar as barracas, antes do anoitecer. Lídia, no final, acabou até gostando do passeio. Durante o trajeto, Lucas ia fazendo pesquisas sobre Cocuci e isso ia deixando todo mundo mais curioso e ansioso para chegar à cidade fantasma. Helena e Lídia iam especulando os inúmeros motivos que levaram ao abandono da cidade, que ia de simplesmente terem saído por causa das circunstâncias do local a uma abdução alienígena. Foi um passeio divertido e como Fábio previu, eles chegaram a Cocuci à tardinha. Rodaram de carro pelas ruas agora vazias. Algumas casas estavam parcialmente destruídas e outras completamente em ruínas, atingidas pela ação do tempo. Fábio dirige devagar para que seus amigos possam apreciar e fotografar a paisagem fantasmagórica. Apenas o som do motor do carro é ouvido. Em alguns pontos, eles escutam a janela ranger, movida pelo vento que torna a experiência mais assustadora. A vegetação reina no lugar. O mato cresce dentro e fora das casas e estabelecimentos. Todos estão em silêncio, extasiados com o local. Fábio então para o carro em uma praça e todos olham surpresos para a igreja. A construção estava intacta. Era como se o tempo tivesse poupado ela de sua ação. Não havia mato crescendo em volta. A pintura branca parecia ter sido feita naquele momento, pois não havia uma única mancha
nem da poeira que o vento levava ao fazer seu percurso pelas ruas vazias. A construção, as portas, as janelas estavam em perfeito estado de conservação. Uau! Isso é assustador, Lucas falou depois de fotografar a igreja. Helena se aproximou dele e perguntou: será que tem alguém aí dentro? Um padre, talvez? Lídia chegou perto dos dois e respondeu para Helena: é uma cidade fantasma, lembra? Essa igreja intacta pode ser uma demonstração de ilusão fantasmagórica. Logo ela volta a ser uma ruína como tudo aqui. Não parece uma ilusão fantasmagórica. É real demais. E se fosse, poderíamos ver a forma real da igreja pela lente da máquina fotográfica. Não tem como enganar uma tecnologia. Ela registra exatamente o que está lá. Lucas falou enquanto observava a igreja pela lente da câmera fotográfica. Sendo fantasma ou não, vamos montar as barracas antes que escureça. Depois exploramos a igreja e tiramos a dúvida do que ela realmente é. Espera! Vamos tirar uma foto juntos bem em frente à igreja, Lídia propôs e todos toparam. Depois da foto, Fábio pegou algumas bagagens no carro e levou para dentro da praça. E levou para o centro da praça. Todos fizeram o mesmo e logo 2 barracas já estavam montadas e um fogão elétrico, ligado a uma bateria, cozinhava a refeição da noite que Lucas preparava. De todas as besteiras que você já comprou na internet, Fabinho, esse fogão foi a melhor delas. Fábio riu do comentário do amigo, enquanto colocava mais lenha na fogueira. Lídia então alfinetou, e comprar uma bateria apenas para o fogão, para não usar do carro, foi a ideia mais inteligente que vocês dois já tiveram juntos. As meninas bateram na mão uma da outra enquanto Lucas torcia o nariz. Fábio apenas encarou Lídia sem expressão. Helena então perguntou: como faremos para tomar banho, ou pelo menos nos lavar? Atrás da igreja tem uma torneira. Não sai muita água, mas dá para se banhar. Amanhã iremos até a cidade vizinha e compramos uns 2 garrafões de água. As meninas se olharam e Lídia perguntou: você foi até a igreja fantasma? Não é uma igreja fantasma. Por algum motivo está completamente conservada. Eu acho que alguém vem aqui de tempos em tempos para cuidar dela. Não vejo outra explicação. Fábio falou, contemplando a igreja. As meninas então foram até os fundos da igreja e conseguiram fazer um asseio e se refrescar um pouco. Lídia olhava o tempo todo a igreja, intrigada em como ela destoava do ambiente à volta. Quem olhasse para ela esquecia das ruínas de Cocuci. Quando voltaram, depois de jantarem, ela perguntou: vocês não acham estranho? Nenhum dos vídeos que vimos de Cocuci mencionar essa igreja intacta? Cara, essa igreja seria o centro do meu vídeo. Eu ainda chamaria de a Igreja Fantasma de Cocuci. Ela tem razão. Isso é bem estranho. Lucas apoiou a amiga Helena. Lucas apoiou a amiga. Helena então sugeriu: que tal explorarmos a igreja assim que acabarmos aqui? Agora de noite? Fábio perguntou, não conseguindo disfarçar o desconforto que sentiu com a proposta de Helena. Todos ficaram em silêncio. E um som vindo do mato, que crescia do outro lado da rua, chamou a atenção deles. Lucas pegou uma lanterna e, ao iluminar a vegetação, viu 2 pontos luminosos que apareciam no meio do mato. Estavam focados nos pontos, tentando entender o que era. Foi quando um gato saltou da vegetação correndo na direção deles, levando todos a gritar de susto, assustando o animal que correu em direção à igreja. Depois do susto, todos riram muito e Fábio disse: coitado, deve ter sentido o cheiro da comida. Bom, acho que por hoje chega de sustos. Vamos deixar a exploração da igreja para amanhã. Eu tô cansado. Dirigi até aqui e só quero esticar minhas pernas e dormir. Todos concordaram, e depois de colocar os pratos,
copos e talheres descartáveis num saco de lixo, foram todos dormir. Lídia, no entanto, não estava conseguindo dormir. Já havia acampado outras vezes com os amigos e sabia por experiência que a noite era bem barulhenta. Havia os pássaros noturnos, os pequenos roedores, os grilos. Todos esses faziam os costumeiros sons noturnos. Mas o silêncio ali era assustador. Realmente não havia nada em Concursi, nem sons noturnos. Ela olhou para Helena e a amiga já dormia. Ela então levantou, pegou o celular e foi se sentar perto da fogueira. O crepitar da madeira no fogo era o único som que se ouvia. Ela ficou ali mexendo no celular, revendo as fotos que tiraram durante a viagem. Riu sozinha de seus amigos. E ali sozinha reconheceu que ela era a chata do grupo. Mas jamais admitiria isso para eles. Riu de novo de sua conclusão, quando um arrepio subiu pela sua espinha, ao ver pelo canto do olho o gato diante se comportando estranho diante da igreja. Ele andava quase se arrastando no chão, com as orelhas para trás e fazendo um rosnado estranho. Depois do nada correu para o mato. O coração de Lídia estava a mil. O coração de Lídia estava a 1000 por hora, e ela quase infartou quando Lucas tocou em seu ombro e a levando a se levantar rápido do banco portátil e derrubar o celular. Ele, constrangido por tê-la assustado, disse: "Me desculpe, eu não queria assustá-la. Não consegui dormir com todo esse silêncio." Lídia apanhou o celular e, mais calma, perguntou: "Você viu o gato? Viu como ele ficou perto da igreja? Parecia que estava vendo alguma coisa." "Minha avó diz que os gatos são especiais. Eles conseguem ver o outro mundo e os seres que se escondem nas sombras e que eles são protetores." Lídia riu e falou, lembrando que a avó de Lucas tinha muitos gatos. Boa desculpa para explicar a quantidade de gatos que sua avó tem. Lucas riu e depois disse: "Eu vi o gato na igreja. Ele estava olhando para a porta, que estava fechada quando chegamos, mas agora está um pouco aberta." Lídia se arrepiou inteira ao perceber que ele estava certo. Lucas se colocou ao lado dela e lhe entregou uma lanterna e disse: "Está pronta para a exploração?" Ela ficou receosa, um pouco, em aceitar a proposta, mas além do medo estava curiosa. E entre eles, Lucas era louco bastante para fazer o que estava propondo. Mesmo que ela não fosse, ele iria. Então pegou a lanterna e foram em direção à igreja.